Durante a pandemia, parece que tudo se intensificou, né? As preocupações, o medo, os problemas. Como consequência, o Brasil registrou um aumento expressivo de diagnósticos de doenças mentais. Para ter ideia, 4 em cada 10 pessoas dizem que sentiram sintomas de ansiedade ou de depressão no último ano. A pergunta "tá tudo bem?" pode não ser apenas uma maneira de cumprimentar alguém. Uma pesquisa apontou que a saúde mental do brasileiro anda mal durante a pandemia. De cada 10 pessoas, pelo menos 4 relataram problemas psicológicos, como ansiedade ou depressão, desde o início da crise da Covid-19. Um número menor teve o diagnóstico confirmado. E quase a metade contou que teve um parente ou um amigo atingido por algum sintoma no período. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Datafolha, com mais de 2.000 pessoas em 5 macro-regiões brasileiras. O estudo foi encomendado por uma empresa farmacêutica em parceria com a Abrapa, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. É o que a gente mais ou menos esperava, porque essa pandemia está se esticando mais do que deve e foi avassaladora em todo o mundo, né? E é importante que a gente possa ter noção disso até para ter medidas de proteger a população, dar assistência à população, para que não haja mais perdas, mais consequências danosas, principalmente para a saúde mental. Os dados reforçam que a pandemia agravou uma situação já bem conhecida por aqui. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde apontou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Mas a pesquisa recente atualizou a situação durante o isolamento e mostrou que ele foi mais cruel com alguns grupos de pessoas. As mulheres são mais atingidas que os homens. Quando o corte é por faixa etária, os jovens com idade entre 16 e 21 anos são os que mais sofrem. A pandemia, que afetou empregos e causou mortes, deixou mais ansiosas pessoas economicamente ativas, que estavam empregadas ou à procura de emprego, e aquelas com nível mais alto de escolaridade. A Sharon cuida da saúde mental desde a adolescência. Já adulta, tratou de uma depressão, mas durante o isolamento voltou a sentir os velhos sintomas. Durante o dia, durante o expediente, palpitações, às vezes dificuldade de respirar, difícil de pegar o ar, um transbordo emocional muito grande, então chorava com muita facilidade, ficava muito esgotada emocionalmente com muito mais facilidade. Ficou realmente tudo muito potencializado durante a pandemia. Falar. Para os especialistas, esse é o primeiro e o mais importante passo. Não só para tirar a pessoa deprimida, ansiosa, do lugar de escuridão, mas também para jogar luz sobre essa doença e fazer com que a saúde mental, enfim, deixe de ser um tabu. Foi o que fez a Sharon. Ela não só pediu ajuda, encontrou e estendeu a outros colegas. A gente fez um projeto para falar sobre saúde mental dentro da empresa e foi tão interessante, tão importante, que a empresa adotou um programa de saúde mental para apoio aos colaboradores e hoje tem um canal aberto para que os colaboradores falem anonimamente sobre as suas questões e possam se tratar e possam olhar para si de uma outra forma. Os números são assustadores, mas eu fico mais assustada se a gente ficar na inércia e não mobilizar para atender essas populações que estão em maior risco.